Diz amém. Mateus capítulo número 11, versículo 27. Diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Simples, fácil, objetivo e mais claro que isso, impossível. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele que o Filho o quiser revelar. Amém? Feche os teus olhos e peça a Deus para Ele falar com você nessa noite. Meu Deus, obrigado por essa noite. Obrigado pelos meus irmãos, que enfrentando todas as dificuldades de uma noite chuvosa, estão aqui presentes. Neste momento único e ímpar. Neste momento, Senhor, que Tu tem nos permitido, concedido estar aqui para ouvir a Tua palavra. Fala conosco, fala em nossos corações, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos digam amém? Digam graças a Deus. Pode se sentar na presença do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada nos ensina que nos últimos dias aconteceriam fenômenos estranhos, circunstâncias muito sugênere, muito diferente. As pessoas teriam dificuldade em traduzir, em manifestar o amor de Deus. Porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. A palavra de Deus nos diz que isso é um fenômeno dos últimos dias. Se multiplicaria a iniquidade, e a iniquidade produziria um fenômeno interessantíssimo. A fé também seria quase que extinta, porque Jesus pergunta: quando o Filho do Homem vier à terra, porventura achará fé? Vai achar fé? Então são dois fenômenos interessantes que parecem que não estão se coadunando, se coajustando com a realidade que nós estamos vivendo. Nunca se falou tanto em solidariedade, nunca se falou tanto em ajudar o próximo, nunca se falou tanto em responsabilidade social. As empresas que se preocupam com o meio ambiente são valorizadas, produzem para si um ISO que promove os seus nomes. As empresas que não estão interessadas nesse bem-estar das pessoas estão sendo deixadas de lado. Então, a impressão que nós temos é que isso está longe de acontecer. Fé, irmãos, todo dia nasce uma denominação nova, uma religião diferente, uma vertente de crença que a gente não conhecia, a gente já passa a conhecer. É só você querer pesquisar, você vai encontrar diversas, múltiplas formas de expressão religiosa. Mas Jesus, quem foi que disse isso? Jesus, que nunca mentiu, que nunca se enganou, que nunca disse uma palavra que não fosse pertinente. Ele disse: nos últimos dias vai acontecer, o amor vai se esfriar e a fé vai ser quase que extinta. E ainda mais a Bíblia fala, tanto no capítulo 24 de Mateus, como no capítulo 13, ele dá uma série de situações que vão acontecer. E num dos momentos assim muito dramáticos, ele diz assim, se Deus, se não fosse abreviado esses dias,
nem os escolhidos seriam salvos. Você já parou para pensar o que é isso? O que seria isso? Que se não houvesse uma intervenção de Deus, até você seria enganado? Não te causa uma curiosidade? Não te causa uma impressão estranha? Mas porque a gente nunca acha que está incluído nesse grupo. A gente sempre acha que está no outro. É aquela coisa de que o problema é sempre o filho da vizinha. Nunca é o nosso. É sempre o problema de lá. Essas são as más influências. A gente nunca diz, né? O problema é meu filho mesmo. Dificilmente uma mãe, um pai vai chegar e dizer: não, isso aí é situação difícil mesmo por causa do meu filho. Então a gente sempre está se colocando em outra posição. Defensiva, geralmente. Então, pensa comigo. Que circunstância seria essa? Que religião seria muito abundante e fé seria muito pouca, quase nada. Religião muito, fé quase nada. Que a gente confunde fé com crença, né? Você pode crer em muita coisa e não tem nada a ver com fé. Porque segundo a Bíblia Sagrada, a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o autor da nossa fé, o autor da minha fé não é Buda, não é Confúcio, não é Maomé, não é o Allan Kardec. O autor e consumador da minha fé, segundo Hebreus, é Jesus. A minha e a sua fé é a fé de Jesus. Essa fé, segundo a Bíblia Sagrada, só opera pelo amor. Não sei o que é Bíblia Sagrada. Não existe fé que opere, a fé vinda de Jesus, que opere sem ser pelo amor. A operação da fé só é através do amor. E a partir dessa compreensão que você tem, então, é preciso a gente identificar aonde está o gatilho desse problema, que desencadeará, e muito provavelmente já está em curso, essa circunstância, essa situação, aonde há muita religião e pouca fé. Há muita ação social e pouco amor. Há muita gente querendo ver se quem sabe, né, fazendo caridade, ajudando o próximo. A gente, de fato, está fazendo com que o amor, e debaixo do guarda-chuva do amor, muita coisa está sendo acolhida. Os muçulmanos falam em amor. Os homossexuais falam em amor. Os bandidos falam em amor. Então, tem muita coisa debaixo desse guarda-chuva chamado, que a gente considera e chama de amor, que na verdade não tem nada a ver. Por quê? Porque Deus é amor. A essência de Deus é amor. Aonde que começa a grande dificuldade? E agora eu vou dizer algo. E preste atenção, porque a não compreensão disso pode gerar heresia. Jesus, até falar devagar. Jesus não é caminho para Deus. Irmãos, eu vi pessoas aí que ficaram... Vou repetir. Jesus não é caminho para Deus. Porque para Deus não precisa nenhum caminho. Quem diz todos os caminhos levam a Deus tem razão. Porque Deus está em todo lugar.
Deus, irmãos, não é nem que Deus está. Tudo está em Deus. Tudo está em Deus. Não é preciso nada para que você tenha uma experiência com Deus. Jesus nunca veio mostrar caminho para Deus. Porque Moisés teve experiência com Deus. Abraão teve experiência com Deus. Davi teve experiência com Deus. Irmãos, eu vou dizer algo ainda mais forte. O diabo tem todo dia experiência com Deus. Segundo Tiago 2, se não me falha a memória, 19. Até os demônios creem em Deus e estremecem. Jesus, irmãos, uma galinha, um macaco, um leão, pode conhecer a Deus. Uma noite revela outra noite a glória de Deus. Não é esse o objetivo de Jesus. Jesus nunca veio aqui para tentar. As pessoas estão em busca de Deus. Jesus veio para mostrar o caminho ao Pai. Porque tem muita gente querendo Deus, mas não se relacionar com o Pai. Ele quer Deus, porque Deus representa poder. Deus representa aquele que vai se manifestar para fazer o que Ele quer. Agora o Pai é diferente. O Pai se revela para revelar a sua vontade. E aí nós nos manifestamos na história para fazer a vontade do Pai. Esta foi a missão de Jesus. Jesus nunca veio aqui para criar um caminho novo para a gente conhecer a Deus. Não! Os muçulmanos têm a sua relação com Deus. Os espíritas também com Deus. Só existe um Deus, segundo a Bíblia. Único e verdadeiro. O resto é tudo fake. Aprendi isso, irmãos. O que é fake? Fake é mentira. Né? Vi lá, ó, fake news. Né? Que é as notícias falsas, né? Deram esse nome fake. Daí, o que é? Que é fake? Fake é algo que parece, mas não é. Não é verdade? Então hoje a gente tem essa coisa. Então tem muito Deus fake. Parece, mas não é. Então eles estão lá e se relacionam com Deus. Só que Jesus veio para mostrar um caminho. Ninguém vem a Deus. Foi isso que Jesus disse? Foi isso que Jesus disse, senhor? Ninguém vem o quê? Ao Pai, se não for por mim. E este é, talvez, o maior ponto de problema que temos enfrentado em nossa fé. Porque a grande maioria das pessoas estão buscando Deus. Eles querem Deus. Eles querem Deus porque querem poder. Agora, o Senhor Jesus vem para revelar o Pai. E não revelar apenas o Pai. Para revelar o Pai e uma vontade. As pessoas estão buscando Deus e um poder. Porque eles querem um Deus para resolver os seus problemas. Jesus veio revelar o Pai e uma vontade. E hoje eu quero que você faça um diagnóstico de sua vida. Quem você está procurando? Deus e um poder?
E aí você está junto com todos os religiosos do mundo. Todos eles querem um Deus poderoso, um Deus que resolva, porque um Deus que não resolve também é abandonado, ele é deixado e procurado, as pessoas procuram outro Deus mais forte, mais poderoso. Por quê? Porque ele, vai que o outro é mais forte, aí o outro lá que está do outro lado tem um Deus mais forte. Então essa era a briga lá do Antigo Testamento. Um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus de poder. Então eu quero que você descubra hoje. Você quer Deus e poder? Ou você quer o Pai e vontade do Pai? Porque Jesus disse assim: eu não vim para mostrar um caminho a Deus. Eu vim para mostrar um caminho ao Pai. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E eu não vim aqui para mostrar o poder de Deus. Eu vim para mostrar a vontade de Deus. Eu não vim para fazer a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade de Deus. Ou a vontade do Pai. E isso ele disse várias e várias vezes, você conhece. Mas hoje, por isso que se alastra o número de religiões. Dentro da igreja todo mundo só quer um Deus e um poder. Mas poucos estão interessados no Pai e na sua vontade. E Jesus disse: eu vim revelar o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele que ele revelar. Então não tem outro jeito de você conhecer a Deus como Pai. Você pode conhecer Deus com poder e isso não fazer nenhuma diferença na sua vida. Você vai continuar ruim como sempre foi. O que vai transformar a sua vida é você conhecer Deus como Pai. Porque Deus como Pai, só Jesus pode revelar. Ninguém mais. Nem Maria, nem Pedro, nem Paulo, ninguém. Nem Moisés, nem Davi, nem Abraão, nem Elias, ninguém. Só Jesus. Quem que está entendendo isso aqui, irmãos? E depois que você entender isso, ai, irmãos, depois que você entender isso, o caminho é diferente. Quanto mais você conhece a vontade do Pai, menos você vai estar interessado em poder. Essa é uma parte difícil. Porque Deus não quer gente interessada no seu poder. Deus quer gente interessada na sua vontade. Porque no poder de Deus, todo mundo está interessado. Ou estou enganado? Todo mundo está interessado no poder. Poucos estão interessados na vontade. O que enche os templos hoje, irmãos? O poder ou a vontade? As pessoas estão interessadas na vontade? Não, as pessoas estão interessadas no poder. Porque elas querem um Deus que resolva os seus problemas. Não um Deus que seja nelas. Quer um Deus que resolva a partir delas. Eles não querem um Deus que se revele numa vontade. Eles querem um Deus que se revele no poder. Então está todo mundo buscando poder. Poucos estão interessados na vontade. E quando eu entendo isso, irmãos, eu começo então a desvendar esse momento que Jesus diagnosticou que iria acontecer.
Porque está todo mundo querendo um Deus poderoso. Um Deus que resolva as suas pendências, as suas dificuldades, os seus problemas. Mas quando conhecem a vontade do Pai, aí a coisa muda. Aí coisa muda. É como a gente quer assim um Deus, e tem muita gente procurando Deus, mas poucos querem um Pai. É como a gente quer uma relação com o pai da gente carnal, o pai da gente biológico. É assim, um jovem, adolescente, às vezes até adulto é assim. Eu quero dinheiro. Eu quero a chave do carro. E se for calado, melhor ainda. Não estou interessado no que o Senhor acha ou deixa de achar do que eu vou fazer com o dinheiro ou com a chave do carro. Porque eu quero fazer a minha vontade. É isso que acontece. Um pai um Deus poderoso, ele é como um pai que simplesmente dá tudo que o filho quer sem nenhum tipo de critério, sem revelar a sua vontade. Agora, o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um Deus que criou você e criou a mim dentro de uma vontade. Por isso Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz que nós vamos conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus a partir de um sacrifício vivo que nós fazemos do nosso modo de pensar e de ver a vida. E aí, irmãos, vou te dizer algo. Se você ler o texto sagrado, a Bíblia, você vai perceber um fenômeno no ministério de Jesus. Quanto mais próximo da vontade do Pai, mais ele se esvaziava do poder. Vou repetir. Porque isso é doído, é forte e difícil de digerir. Mas é isso que a gente vê na Bíblia. Quanto mais Jesus se aproximava da vontade do Pai, mais ele tinha que abrir mão do poder. A gente pensa diferente. Quanto mais a gente chegar perto da vontade de Deus, mais poder eu vou ter. Mais poder, mais capacidade sobrenatural, manifestações fortes, raios, trovões e tudo mais vai aparecer para me livrar daquilo que eu considero ruim. Jesus foi diferente. Ele vai caminhando, milagres, milagres. Ressuscitar mortos, limpar leprosos. Aí vai chegando. Aí você vai vendo que à medida que ele vai chegando na cruz, os milagres vão diminuindo. Vão diminuindo. A ponto de quando ele chega na vontade perfeita de Deus. Qual era a vontade de Deus? Ele diz, para isso eu vim ao mundo. Para dar a minha vida em resgate de muitos. Quanto mais próximo da vontade de Deus, mais Jesus se esvaziou. E a Bíblia não diz que ele perdeu. Foi tirado. Você está entendendo isso, irmão? Porque sempre assim, eu fui lá e tirou. Não, a Bíblia diz, Jesus se esvaziou. Ele se esvaziou a fim de um propósito. Aí, preste atenção. Pois não, para mim fazer a vontade do Pai, eu tenho que ser homem.
Eu não tenho que ser anjo. Eu não tenho que ser espírito. Eu não tenho que ser um fluido. Eu tenho que ser homem na essência. E enfrentar todas as dificuldades da minha carne. E apenas e tão somente com a minha consciência transformada de quem eu sou, seguir em frente para cumprir a vontade do Pai. Quem que está entendendo isso? Aí Jesus vai, cheio de poder e glória. Em nenhum momento, e ele tinha, Jesus disse, moço, presta atenção, Pedro, se tivesse poder, tinha feito descer raio na cabeça de todo mundo. Jesus disse para Pedro, Pedro, quando ele pegou aquela espada, cortou a orelha do servo do sacerdote, Malco, Pedro, se eu quisesse, agora, eu pediria 12 legiões de anjos. 12, eu pediria 12 legiões, porque eu estou aqui como homem, mas eu tenho autoridade. Eu posso pedir, e 12 legiões de anjinhos aqui, um anjinho só já resolveu o problema. Eu tenho 12 legiões, cerca 6.000, tá bom? 6.000, se eu quisesse, eu pediria agora, e eles viriam aqui e me tirariam dessa situação. Mas essa é a hora deles. Foi para isso que eu vim ao mundo. Para isso que eu vim ao mundo. Então, eu vou seguir o meu destino como homem, porque eu vou entregar a minha carne e o meu sangue. O meu corpo. Aí Jesus está indo em direção à vontade perfeita de Deus. Ninguém está tirando o poder. Deus não tirou o poder dele. Ele, a Bíblia diz que se esvaziou. Ele se esvaziou quando entrou na terra e se esvaziou até chegar à cruz. E quando ele chega lá na cruz, ele está tão longe, mas tão longe do poder de Deus, que ele não consegue mais ver Deus. E ele clama, não, Pai, Deus meu, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele se esvaziou. Ele se colocou diante do Senhor. Ele diz, Pai, eu vim para fazer a tua vontade. Vontade como homem. Como o homem perfeito que tu desejas que nós todos sejamos. E nós estamos aqui. E a Bíblia Sagrada diz que ele se entregou. Sem poder nenhum. Humilhado, chicoteado, crucificado, injustiçado de todas as formas. Todos que olhavam para ele meneavam a cabeça dizendo, não, como é que pode? E todo mundo olhando para ele. E sabe quem que falou? Qual é a tentação? Se tu és filho de Deus. Se tu és filho de Deus. Tira a gente daqui. Tira a gente daqui. Desce dessa cruz. Me arranca daqui. São os dois grupos, irmãos. Aquele que entende
Do outro lado tinha outro ladrão e dizia: você não tem nem temor. Nós merecemos tudo o que está acontecendo, mas esse homem justo não fez nada de errado, não disse nada de errado, nunca fez nada de errado. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu tenho uma preocupação, irmãos, nesses últimos dias. Eu creio no poder de Deus. Eu creio que Deus é poderoso, que Deus pode fazer o que Ele quer, do jeito que quer. Deus é soberano, não duvido disso nem um minuto. Mas eu, querido, tenho absoluta certeza que quanto mais perto da vontade de Deus, menos seremos dependentes do seu poder e mais da sua vontade. Quando nós tivermos o apego não ao seu poder, mas à sua vontade, você chegar num culto como esse e dizer: Deus, eu sei que tu és poderoso, pode qualquer coisa, mas eu não estou aqui pelo teu poder, eu estou aqui pela tua vontade. Me revela a tua vontade, meu Pai. Pai, me revela a tua vontade. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai ser, eu não sei o dia de amanhã, a ti pertence. A tua palavra diz que eu não tenho nem que me preocupar com o dia de amanhã. Então me ajuda a saber a tua vontade hoje. Eu quero a tua vontade agora. Eu quero a tua vontade nesse momento. E se eu tiver que abrir mão de todo o poder para deixar a tua vontade fluir a partir da minha vida, que aqui seja, porque o teu filho, aquele que poderia usar todo o teu poder, se esvaziou, abriu mão desse poder e se deixou tomar, se deixou prender, se deixou crucificar, se deixou matar pela tua vontade. Eu não quero ser diferente. Porque hoje há uma busca pelo poder de Deus que me incomoda. É um poder de Deus que visa me livrar da vontade de Deus. Deus está trabalhando na minha vida, está trabalhando no meu coração. A situação, meu irmão, você quer uma vida tranquila, vá procurar um asilo. Procura uma casa de repouso. E assim, nem assim você vai estar totalmente tranquilo. Agora, você quer viver o propósito de Deus? Se lança nessa vontade. O Senhor vai fazer o que for preciso. Às vezes vai te incomodar mesmo. Tem gente que parece que para isso só que nasceu. Eu quero assim uma vida tranquilinha, tudo em paz, tudo maravilhoso. Irmãos, a Bíblia não diz que o Senhor veio aqui para nos livrar das tribulações. Ele veio para estar conosco nelas. E ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Então quando eu encarno isso, irmãos, a vontade de Deus, e eu sou homem na essência, por quê? Irmão, ser humano com o poder de Deus é fácil. É fácil. Aí eu vou querendo assim, todas as tentações. Aí mano, embaixo. Problema. Vai embora. Enfermidade. Mas fazer a vontade de Deus, irmãos, você não precisa de poder nenhum, a não ser a ação do Espírito Santo no seu coração e da palavra de Deus na sua consciência. O poder de Deus é a sua palavra.
Não esqueça disso. O poder de Deus é a sua palavra. E tem gente, irmãos, que a palavra de Deus está assim em último lugar na sua vida. Se for para buscar poder, aí eu subo um morro, desço um morro, eu vou a pé, eu vou na chuva, eu enfrento frio. Nada contra quem vai em um monte. Bem pelo contrário. Mas todas as vezes que Deus levou um homem pela sua vontade, não pela vontade do homem, no monte, foi para sacrificar alguma coisa. Nunca foi para dar nada. Foi para sacrificar. Quando Deus levou Abraão num monte, dá o teu filho. Quando Deus levou Jesus para o monte Gólgota, ele foi sacrificado em meu e seu lugar. Então, quem leva o homem no monte para satisfazer as suas vontades é Satanás. Levou ele numa alta colina e mostrou todos os reinos da terra. Está aqui, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então eu preciso entender essa verdade na minha vida. E hoje, o desafio, irmãos, não é fazer a vontade de Deus, é fazer a vontade do Pai. Tem diferença, pastor? Tem. Tem sim. Porque a vontade de Deus, você vai fazer de qualquer jeito. A vontade do Pai é só a que é revelada. Não tem. Você não fique pensando que o homem tem essa liberdade toda que ele acha que tem. Essa coisa toda. Não. Tome cuidado com isso. Porque a gente pensa que está no lugar de Deus. Por quê? Porque Deus está trabalhando na história. E Deus está fazendo. Agora, o Pai está trabalhando na família. Na família. E Deus revela o que Ele quer para a família. O Pai revela o que Ele quer para a família. Deus está aí. Deus usa até gente que você não tem ideia. Você vai ver lá na Bíblia. Deus Ele endurece o coração de Faraó e amolece. Ele usa Nabucodonosor e faz ele pastar como bicho. Está lá. Deus, irmãos. Agora o Pai, Ele revela a sua vontade e não te obriga. Ele espera que você seja transformado pela sua mente e obedeça voluntariamente, sem Deus pegar você e tiver que arrastar com um anzol, como diz a Bíblia Sagrada. Por isso Jesus foi enviado, e nós fomos enviados como Jesus foi enviado. Jesus não chegou aqui, não, eu tenho que fazer, ai que dificuldade, é isso mesmo, porque não. Eu vim para fazer a vontade do Pai. Ninguém tira a minha vida, eu a dou. Eu poderia, se quisesse, me livrar dessa turba toda aqui. Irmãos, pensa comigo, Jesus tinha poder para fazer coisas extraordinárias. Imagine Jesus diante de Pilatos. Pilatos, vem com aquela conversinha filosófica. Eu vim, Jesus disse, para dar testemunho da verdade. Aí ele pergunta, o que é a verdade? Aí Jesus podia, que é a verdade? Varre. Pode varrer. Alguém mais quer saber a verdade? Aí, chega lá
Herodes. Que bom que você veio. Muito me falaram de você. Faz um milagre aqui. Faz algum milagre. Você quer que faça um milagre? Tá bom. Deita. Rola. Late. Tá bom assim? Jesus se cala. Não faz nada. Porque ele está dentro de uma vontade. Ele tem certeza da vontade do Pai. A vontade do Pai é que eu vá para a cruz. Ali eu vou dar a minha vida em resgate dos meus irmãos. E qualquer utilização de poder agora pode atrapalhar a vontade do Pai ali. Então eu me entrego inteiro. Irmãos, quem tem o poder de Deus, nem sempre tem a vontade do Pai. Mas quem tem a vontade do Pai, tem todo o poder que precisa. Vou repetir isso. Quem tem a vontade de Deus, nem sempre tem. Quem tem o poder de Deus, nem sempre tem a vontade do Pai. Mas quem tem a vontade do Pai, vai ter todo o poder que precisa para concluir o seu propósito. E quando você assumir isso, você vai perceber uma verdade que às vezes fica muito diluída. Eu quero fechar aqui lendo um texto que você já conhece, mas dentro de tudo que você recebeu de revelação, vai ter uma outra compreensão. Se você puder, abra em Filipenses capítulo 2. E aí você vai perceber. Porque tem muita gente querendo fazer a vontade do Pai, mas que ele, de todo poder, vai limpando tudo, sem nenhum tipo de dificuldade. Sem enfrentarmos as nossas mazelas humanas, as dificuldades humanas, inerentes. Filipenses 2, a partir do verso 5. Olha o que diz a Bíblia. Todos acharam? Preste atenção. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, deixa eu explicar aqui, ele não achou que estava perdendo, sendo usurpado, saindo dessa condição, vindo para cá, ele estava sendo roubado. Alguém estava tirando. Ele mesmo se esvaziou. Preste atenção. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Em figura humana, ele aqui a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de quem, irmãos? Deus Pai. Você pode ter muita experiência com Deus, mas isso não obrigatoriamente se traduz em vontade do Pai. Mas quando você descobre a vontade do Pai, você percebe o sentido da sua vida.
E você vai enfrentar o que for preciso, com muito poder ou sem poder nenhum. Porque aquele que está com você vai te dar convicção interna de um propósito que vai fazer a diferença na sua vida. Quem que está entendendo isso, irmãos? Eu quero que você fique em pé nesse momento. Porque eu quero dar uma oportunidade a você. Sentir o poder de Deus é tremendo. É maravilhoso. É espetacular. Eu fico muito impactado quando vem o poder de Deus, eu percebo, eu sinto. Já vi coisas, irmãos, eu não fico falando aqui, até porque eu tenho responsabilidade com a sua vida e com a sua alma. Existem coisas que, se eu disser a você, pode criar uma teologia que vai te atrapalhar. Mas tanta coisa que eu já vivi e tenho vivido. De arrebatamento, de ver anjo, demônios, sentir hálito, de espíritos malignos, e ver gente paralítica andando, cego enxergando, mudo ouvindo, Deus transformando vidas do caos econômico para uma superabundância de recursos, tudo que você possa imaginar. Mas o que fez a diferença na minha vida não foi nada disso. Nunca foi. Como na vida daquele povo de Israel, nunca houve um período de maior demonstração de poder de Deus do que quando no deserto. Nenhum, apenas dois, Josué e Caleb, você conhece a história, entraram na terra prometida. E nunca houve tantos milagres, tanta demonstração de poder de Deus, como naquele período. Também outro período grande de milagres, o ministério de Jesus. E você vê aquele povo, crucificam. Então, hoje eu quero a vontade do Pai.